O canal Lembra-te apresenta o verdadeiro Evangelho, um estudo aos santos e fiéis em Cristo que estão espalhados por todo o mundo. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tema de hoje: por que isso é tão importante? Chegamos ao nosso último estudo sobre a justificação pela fé e o verdadeiro Evangelho. Mas por que tudo isso que nós estudamos é tão importante? Qual é o sentido de todas essas lições que temos estudado sobre a justificação pela fé? Será que nós aprendemos alguns ensinamentos bíblicos que sejam interessantes para nós guardarmos na memória? Será que estamos qualificados para um diploma de conclusão de curso? Se isso é tudo o que recebemos aqui, o nosso estudo foi mesmo uma perda de tempo. Há questões muito maiores em jogo aqui e precisamos pedir sabedoria a Deus para vermos o quadro geral, real, antes que esse papel que desempenhamos também tome um real sentido. Esta lição final será mais com o objetivo de refletirmos e pensarmos sobre algumas perguntas, como por exemplo, como tudo isso se aplica à minha vida diária? Qual é o propósito destas coisas para a minha vida e para a minha existência? Deus tem um papel para eu desempenhar nos últimos dias da história pecaminosa da Terra? Será que o plano de Deus vai ser adiado se ele não se cumprir em mim? Essa questão toda sobre o pecado não se limita apenas a mim ou à minha salvação. O pecado desonra a Deus e prova que Satanás estava certo na grande luta entre Deus e ele. Satanás sempre alegou que a lei de Deus é injusta e não pode ser obedecida, especialmente por aqueles que possuem uma natureza caída. Satanás declarou que era impossível para os filhos e filhas de Adão guardar a lei de Deus e assim acusou a Deus de falta de sabedoria e de amor. Se eles não pudessem cumprir a lei, então a falha estaria com o legislador. A verdadeira questão em jogo aqui é a veracidade e confiabilidade de Deus. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. A maneira de Deus lidar com o problema do pecado será confirmada e vindicada? Ou as acusações de Satanás vencerão? O universo vai estar seguro pelo resto da eternidade sob o governo de Deus? Deus é um déspota arbitrário com mais poder do que o resto de nós? Ou ele é o Deus amoroso retratado na Bíblia? Essas e outras perguntas precisam de respostas finais antes da grande questão do pecado chegar ao fim. Como Deus pode ser vindicado enquanto seu povo está provando que Satanás está certo na maior parte do tempo? É por isso que os pecados dos crentes são muito mais graves do que os pecados dos incrédulos. Os pecados dos cristãos parecem dizer que a lei de Deus e seu poder estão em igualdade com o poder dos enganos do mal. A menos que a conexão divino-humana demonstre que a graça de Deus tem muito mais poder do que Satanás, qual é o sentido de tudo isso? Justificação e santificação são uma maneira de Deus revelar seu poder de transformar e restaurar, não apenas de perdoar e ignorar. A última geração do povo de Deus terá um papel a desempenhar na reivindicação da credibilidade de sua palavra. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Nós e muitas gerações antes de nós desonramos o nome de Deus e seu governo por causa do nosso pecado contínuo. Antes que o conflito possa terminar, tem de haver uma solução para esse problema. Deus deve ser santificado ou então vindicado em nós, diante daqueles que zombam do Deus do céu.
de fato, Deus reivindicará seu próprio nome, fornecendo ao seu povo o poder divino para obedecer perfeitamente a sua lei. Se já houve um povo necessitado de luz sempre crescente do céu, é o povo que neste tempo de perigo Deus chamou para serem depositários de sua lei e reivindicar seu caráter perante o mundo. Assim, a perfeição de caráter desenvolvido pelo povo de Deus é crucialmente importante na resolução final do grande conflito entre Cristo e Satanás. Esta é a verdadeira razão para enfatizar o conceito de perfeição do povo de Deus no tempo do fim. Deus afirma que a total obediência é possível. Satanás afirma que uma natureza e caráter pecaminosos tornam então a obediência impossível. Quem está falando a verdade? Somente a última geração de Deus pode provar que Satanás é um mentiroso. Esta geração final é descrita de uma maneira muito especial. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A razão pela qual Satanás está tão irado com o remanescente final é justamente porque eles guardam os mandamentos de Deus, que Satanás mantém ser impossível acontecer. E a batalha final será travada exatamente sobre a questão da obediência. A principal razão para que haja esse curto período de tempo antes da vinda de Cristo, esse período de tempo em que não há mais mediador para os pecados, é exatamente demonstrar, diante do universo observador, a realidade do completo poder de Deus sobre o pecado. Na vida de quem? Daqueles cujas vontades estão totalmente e para sempre unidas à sua vontade. Algumas das pessoas que anteriormente traíram a confiança sagrada, concordando com Satanás que é impossível obedecer à lei de Deus, agora finalmente demonstrarão que realmente não há desculpas para o pecado. E que Deus tem mais poder do que todas as tentações de Satanás. O fechamento da porta da graça desempenhará uma parte importante na demonstração final que Deus fará diante do universo, de que de fato é possível ao homem caído, a mim e a você, obedecermos à lei de Deus, que é santa, justa e boa. Perfeição significa estar em um relacionamento tão próximo com Cristo que o indivíduo deixa de responder aos estímulos tanto externos quanto internos para o pecado. Perfeição significa cooperação total com Cristo. Perfeição significa a morte contínua de si mesmo e uma negação da própria vontade e também uma negação da inclinação, que geralmente é independente. Perfeição é total rejeição ao egoísmo e ao orgulho. Perfeição é uma fusão, uma combinação da vontade do homem com a vontade de Cristo, para que o Espírito Santo esteja em controle total, final e constante na vida do homem. Perfeição é um exercício ininterrupto de fé que mantém a alma pura de toda mancha de pecado ou deslealdade para com Deus. A perfeição, queridos, é semelhança com Cristo, combinando um relacionamento vital com Deus, o mesmo relacionamento vital que Jesus manteve com o Pai, com as qualidades então de caráter que o próprio Jesus revelou. Perfeição é viver uma vida madura no Espírito, cheia dos frutos do Espírito e, portanto, sem pecado. Perfeição significa não mais ceder aos desejos rebeldes e pecaminosos. Quando estamos mais preocupados com a vindicação do nome de Deus nesse grande conflito, mais preocupados com o nome de Deus do que a nossa própria salvação, então estamos com a motivação mais pura possível para vivermos vidas santas. E Deus honrará esse motivo, colocando todo o poder do céu. Ouviram isso? Todo o poder do céu à nossa disposição. Não teremos mais incursões ocasionais lá na terra da autoindulgência, não mais.
para silenciar a última pergunta, que diz que talvez Jesus não cometeu pecados. Claro, ele era Deus. A última geração provará, sem sombra de dúvida, que os homens e mulheres de natureza caída podem viver sem pecar por causa de seu grande poder, que sobrepuja, é muito maior do que todo o poder do pecado. Essa demonstração final será o último passo na reivindicação do caráter de Deus, na reivindicação do seu governo, da sua justiça e da sua misericórdia. E a grande controvérsia, então, estará muito perto de sua conclusão. Cristo tomou a humanidade e suportou o ódio do mundo para que pudesse revelar a homens e mulheres que estes poderiam viver sem pecado. Cremos em suas promessas? Vamos aceitar esse grande desafio? Vamos conseguir enxergar tudo isso como uma linda perspectiva, a perspectiva mais gloriosa que já foi colocada diante do povo de Deus? Que Deus abençoe todo estudante de sua palavra ao decidir então estender a mão para aceitar o prêmio do seu alto chamado em Cristo Jesus.